A economia é um risco para o governo Lula? Ela está, como sabemos, em franca desaceleração desde o segundo semestre de 2022. O desemprego, inclusive, começou a aumentar. As projeções de crescimento, as expectativas de crescimento dos organismos internacionais em relação ao Brasil e dos agentes econômicos aqui no país são muito modestas. O que se prevê, na maioria dos casos, é uma taxa de crescimento próxima de zero, o PIB per capita ficando aproximadamente estagnado em 2023 e 2024, a valerem essas estimativas, essas projeções. O governo pode fazer alguma coisa? Não só pode, como já fez. O governo tomou algumas medidas que são distributivas e, ao mesmo tempo, estimulam o crescimento. Por exemplo, o aumento moderado do salário mínimo em termos reais, o aumento também moderado da faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física e também a ampliação gradual do programa de renda mínima, do programa de renda básica pelo ministro Wellington Dias, né? O Bolsa Família. Então, Bolsa Família, isenção do imposto de renda, salário mínimo em termos reais estão sendo aumentados, impulsionando a distribuição de renda de um lado e o crescimento do outro. O problema qual é? É que essas medidas na área social, essas medidas distributivas, estão sendo, não digo totalmente anuladas, mas em grande parte anuladas pela política macroeconômica, que pode inclusive se sobrepor aos efeitos dela. Por exemplo, a política de juros muito altos, praticada pelo Banco Central. O Brasil está entre os juros reais mais altos do mundo, como se sabe. Essa política de juros altos ela tem um duplo efeito. Por um lado, ela restringe deliberadamente a economia e, por outro, ela concentra renda, porque transfere renda para setores que detêm títulos públicos, para os rentistas, que são normalmente pessoas de nível alto de renda e que têm propensão marginal a consumir muito baixa. Então, é uma política concentradora e que não favorece a expansão da economia e desequilibra as contas públicas, porque a taxa de juros praticada pelo Banco Central onera pesadamente o custo da dívida pública. Então, a política monetária é um problema. O outro problema é a política fiscal. O ministro Haddad fala com razão em necessidade de harmonizar a política monetária e fiscal. O que nós estamos vendo, entretanto, é uma tentativa do Banco Central de disciplinar a política fiscal. O Banco Central recorrentemente ameaça recrudescer no aperto de juros se o governo não praticar uma política fiscal que ele considere adequada. Por exemplo, uma âncora fiscal robusta e crível é o que pede o Banco Central, ecoando os reclamos do mercado. Ora, se a política fiscal se tornar também restritiva, nós teremos uma combinação de juros altos, política monetária restritiva com política fiscal também restritiva. E se, ademais, os bancos públicos, por várias razões, não atuarem no sentido de expandir o crédito a taxas favorecidas, coisa contra a qual, aliás, o Banco Central acaba de alertar também na sua mais recente ata do Copom, nós teremos uma conjugação altamente desfavorável para o crescimento da economia. Política monetária apertada, política fiscal restritiva, o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet já estão falando em zerar o déficit primário em 2024, como parte da ancoragem fiscal, da nova regra fiscal que seria apresentada, e os bancos públicos retraídos ou com dificuldades de se movimentar. É a receita para a estagnação da economia. Nós teríamos, na verdade, que fazer o contrário, no meu entender. Teria que haver uma política deliberada de estímulo ao crescimento, de reativação da economia, que está há 10 anos estagnada. O que se espera do governo Lula é que ele bote a economia em movimento. Isso significaria, por exemplo, rever as metas de inflação para cima, o que não é nada de excepcional, já aconteceu muito no passado, por exemplo, no governo Fernando Henrique, para dar um exemplo entre outros. Essa revisão das metas daria espaço para o Banco Central praticar juros reais menos escorchantes, menos positivos em termos reais. A política fiscal deve ter um conteúdo moderadamente expansivo, pelo menos moderadamente, ou seja, deve atuar no sentido de impulsionar a economia. Então, a regra fiscal que será adotada não pode impedir a política fiscal de ter um papel ativo. E os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, têm que ser movimentados, mobilizados para esse esforço comum de gerar expansão da economia, de proporcionar o crédito necessário à expansão, se os bancos privados não o fazem na medida certa. Então, essa é a combinação que teria que ser feita. Política monetária mais branda, política fiscal ativa e bancos públicos atuando para promover o crescimento do crédito e da economia. Se isso não acontecer, nós teremos a configuração de um cenário
em que nos primeiros 2 anos do novo governo, do governo Lula, a economia estaria provavelmente, ninguém sabe ao certo, mas possivelmente, digamos, estagnada, o desemprego possivelmente aumentando, e a questão incerta, mas que o governo tem que pesar, é qual o efeito que esse cenário possível, até provável, terá sobre a situação política do governo. O governo que não entrega crescimento, não entrega emprego nos seus 2 primeiros anos, não terá sofrido uma derrota política importante, talvez difícil de reverter. Essa é a questão que tem que estar na mente daqueles que formulam a política econômica do governo Lula.